Fala, Danielzinho, bom dia. Tudo bom, meu querido? Padrinho tá todo de cabelo branco, tá vendo? Maria da Paixão, bom dia. Vamos aguardar a chegada das pessoas. Cris também. Bom dia, Cris. Vamos aguardar mais um pouco. Raulino, Vitor Raulino, bom dia. Vamos aguardar a chegada das pessoas. Sejam bem-vindos à minha casa. Vanessa Arlésia, minha ex-aluna querida. Já somos 4. Bom dia, Cris. Hoje eu presumo que não vai haver muita gente assistindo. O tema não é tão convidativo para o grande público. Só para os happy few. Para os poucos. Ana Maria, bom dia, querida. Rosângela, bom dia. Já somos 5. Bom dia, querida. Acho que eu vou começar. 6 agora. 6 pessoas presentes. Muito bem. Já é uma multidão. Então, a live de hoje vai ser dedicada a um clássico da sociologia brasileira, um livro publicado em 1928, chamado Retrato do Brasil. O seu autor é um sujeito cuja biografia é muito interessante. Eu vou começar, aliás, falando sobre a biografia do autor do Retrato do Brasil, Paulo Prado. Paulo Prado é filho de uma família paulista muito abastada, filho do baronato do café. O pai do Paulo Prado, Antônio Prado, era um dos maiores fazendeiros de São Paulo, um dos maiores plantadores de café, homem riquíssimo, homem ligado à política. Ele foi ministro do Império, ele foi fundador primeiro do PRP, o Partido Republicano Paulista, depois de uma dissidência do partido chamada Partido Democrata, e teve importância, não é? Tanto na proclamação da República, quanto na abolição da escravatura. Enfim, foi um personagem muito significativo na história da passagem do Império para a República. E o Paulo Prado herdou uma fortuna extraordinária desse pai, né? Paulo Prado nasceu muito rico, ele era o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho do Antônio Prado, e herdou a fortuna do pai. Paulo Prado foi ele mesmo um empresário muito bem sucedido. Ele expandiu os negócios da família e triplicou a fortuna que ele recebeu do pai. Quando o Paulo Prado morreu, ele tinha 3 vezes mais dinheiro do que o pai dele mesmo havia deixado para ele. Então ele era um homem de negócios muito talentoso, não é? A família do Paulo Prado, a par de ser muito rica, tinha ligações com o mundo intelectual, com o mundo da cultura. O Paulo Prado tem um tio, o irmão do Antônio Prado, chamado Eduardo Prado, que morava em Paris e, enfim, circulava em ambientes intelectuais muito consistentes. Era amigo, por exemplo,
do Eça de Queiroz, a quem ele apresentou o Paulo Prado, quando o Paulo Prado era bem novinho. E o Paulo Prado impressionou o Eça de Queiroz pela sua elegância, pela sua beleza e pela sua inteligência, sua erudição, não é? Eduardo Prado, dizem, é a pessoa que inspirou o Eça de Queiroz a construir aquele personagem do A Cidade e as Serras, o Jacinto de Tormes. Dizem as más línguas que foi inspirado no Eduardo Prado. De qualquer maneira, o apartamento do Eduardo Prado em Paris aparece no romance. É um dos ambientes em que o romance se passa. Chique, não é? Ele era muito amigo do Eça, o Eduardo Prado, enfim, circulava nos ambientes intelectuais em que o Eça também circulava, de modo que a tradição intelectual na família do Paulo Prado vem de berço, não é? Era uma elite cafeeira muito ligada também a esse universo das letras. E o Paulo Prado herda isso, não é? Herda esse ideário, principalmente do tio Eduardo, não é? Mas não só dele. A família do Paulo Prado, ela pertence a uma espécie de vanguarda, não é? Cafeeira, não é? A uma espécie de braço modernizante, não é? Da economia paulista. O São Paulo, a partir de meados do século XIX, não é? E daí em diante, enfim, assume protagonismo na cena econômica brasileira, mas o fato é que os latifúndios paulistas, enfim, essas grandes fazendas produtoras de café, elas só participavam de uma das etapas, não é, da circulação do produto. Elas produziam o café. Daí em diante, todas as etapas posteriores, a distribuição, a comercialização, a exportação do café, enfim, tudo isso estava na mão de investidores estrangeiros, no Brasil, principalmente ingleses, não é? De modo que, embora o café fosse um produto brasileiro, a maior parte dos lucros ficava na mão de investidores internacionais, era remetida para o exterior, principalmente para Londres, não é? Não que os latifundiários, não que os barões do café, não que os produtores de café fossem pobres, longe disso, ganhavam muito dinheiro. Mas o fato é que a maior parte do butim não ficava na mão deles, ia para o exterior. As etapas mais lucrativas do processo não estavam sob controle desses produtores de café. E Paulo Prado, a família do Paulo Prado, desafia esse monopólio dos ingleses sobre a distribuição e a exportação do produto. Eles fundam uma empresa e constroem ferrovias, enfim, para tentar interferir, para tentar amealhar, conquistar uma parte, pelo menos, dessas etapas da produção. Eles tentaram avançar sobre aquilo que antes era monopólio dos ingleses. Eles construíram ferrovias e começaram a tentar participar do comércio internacional, da distribuição, do transporte e do comércio internacional do café. Não é? Essa é uma das razões porque o Paulo Prado enriqueceu tanto ao longo da vida, porque essa empresa foi muito bem sucedida, não é? Ela conquistou mercado, ela avançou sobre territórios econômicos que antes da fundação dessa empresa, os cafeicultores paulistas eles não participavam disso, eles ficavam de fora desse jogo, não é? Eles não eram players internacionais. E o Paulo Prado se arrisca, né, com seu pai e depois
tocando sozinho a empresa, ele se arrisca a ser um player internacional aí nesse mercado, no comércio do café. Enfim, é isso que o faz enriquecer, ganhar tanto dinheiro, ser um empresário tão bem sucedido. Morava em Higienópolis, numa mansão, não é? Extraordinária. Uma mansão que era, esse é um outro detalhe da biografia do Paulo Prado, muito significativo, essa mansão era frequentada pela nata do modernismo brasileiro. Paulo Prado foi o grande financiador, não é, da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o grande mecenas desse movimento intelectual tão crucial, tão celebrado por nós até hoje. Está para completar agora 100 anos, né? Em 2022, a Semana de 22 vai completar 100 anos de existência e continua a ser vista como um marco fundamental na história da literatura brasileira, na história intelectual brasileira, como, enfim, um divisor de águas nessa história, um gesto, um ato renovador da cultura nacional, não é? E Paulo Prado estava no centro da cena. Ele foi o grande financiador, o grande mecenas desses caras todos. Mário, Oswaldi, Cassiano Ricardo, enfim, todo mundo de Cavalcante, todos frequentavam a casa do Paulo Prado e se organizavam em torno dele. Ele era uma espécie de líder. Em geral, a gente se refere, quer dizer, comumente as pessoas se referem ao Paulo Prado como um mecenas, né? Como o financiador daquela festa toda, não é? Mas ele era mais do que isso, ele era uma espécie de ideólogo, ele era uma figura-chave, ele era um elemento central na construção do projeto intelectual que organizou a Semana de 22 e as suas consequências, não é? Ele era bem mais do que um ricaço que se divertia reunindo em torno de si iconoclastas, jovens impetuosos. Ele era bem mais do que essa figura caricatural, né, do milionário que se diverte com uma juventude impetuosa. Ele era um ideólogo desse movimento, o que, enfim, coloca uma questão muito importante para o entendimento da Semana de 22, porque a gente toma a Semana de 22 como um movimento de renovação radical, de ruptura radical, e a ligação da Semana de 22 com a estrutura social do ambiente em que ela emerge, ela não é muito clara para as pessoas, ela é ignorada, ela é negligenciada pelas pessoas. Mas o fato é que um burguês paulista, um representante legítimo da aristocracia cafeeira paulista, estava no centro da cena organizando as coisas. Era o maestro daquilo tudo. Era o gerente geral, era o CEO da Semana de 22. Não é? E é preciso, há um livro, inclusive, bem legal sobre isso, de Carlos Berriel, chamado Tietê, Tejo, Sena, obra de Paulo Prado, que trata desses vínculos, do vínculo da Semana de 22, do modernismo brasileiro, com a alta burguesia paulista, ou pelo menos com o braço mais modernizante, não é? A vanguarda dessa alta burguesia paulista. A Semana de 22 como um braço intelectual, como uma espécie de representante, não é, dessa alta burguesia, prestando aí um certo serviço para essa alta burguesia. Ou pelo menos para o braço mais moderno dessa alta burguesia. A economia cafeeira paulista, os grandes empresários, os grandes fazendeiros paulistas, eles foram se dividindo em dois grupos. Um grupo mais tradicional, ligado ao Vale do Paraíba, não é? E um grupo de vanguarda, um grupo modernizante, do qual o Paulo Prado era o representante mais destacado, né? E que, grosso modo, ocupava as fazendas nas regiões de Terra Roxa, em São Paulo.
e essa burguesia paulista, esses fazendeiros que se tornaram empresários, né, que começaram a mexer também com exportação de café, com distribuição de café, começaram a tomar posse das outras etapas de produção e comercialização do café, enfim, essa burguesia mais ousada, ela encontrou na semana de 22 a sua representação ideológica, não é? A ruptura que eles estavam promovendo em termos de atuação econômica, de reposicionamento na cena social, não é? Essa diferenciação que essa burguesia estava querendo marcar em relação à tradição, aos modos tradicionais de se fazer, de se conduzir, enfim, a economia brasileira, de se conduzir a gestão da produção do café. Essa ruptura, ela encontrou na semana de 22 um braço estético, não é? A semana de 22 foi a estética que correspondeu, foi essa ruptura estética que correspondeu à ruptura que uma certa burguesia paulista estava realizando no âmbito da economia, não é? Do modo de produção da economia brasileira. Muito bem. Paulo Prado, então, é essa figura fundamental, não é? É esse milionário que está no centro da cena intelectual brasileira nesse momento, não é? Nas primeiras décadas do século XX. Paulo Prado é também ligado a um historiador, não é? Ele era apaixonado por um historiador chamado Capistrano de Abreu, ainda antes de se ligar aos modernistas. Ele foi ligado a essa figura, o Capistrano de Abreu. Ele se apaixonou pela obra do Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu foi uma espécie de orientador do Paulo Prado. O Paulo Prado, a par de ser um mecenas e um ideólogo, não é, da vida intelectual paulista, né, a par desse trabalho, por assim dizer, de bastidores, um trabalho de organização dessa vida intelectual, do movimento estético paulista, enfim, a par disso, ele se apresentou algumas vezes na cena diretamente. Ele produziu coisas, produziu uma certa obra, uma obra pequena, uma obra curta. Basicamente, ele escreveu 2 livros ao longo da vida, né? E uma série de ensaios dispersos, mas enfim, livros mesmo, ele tem 2. Um chamado Paulística, de 1922 ou 23, salvo engano, e em 28, Retrato do Brasil, que foi o grande momento intelectual dele, foi a obra que o consagrou, né? Paulo Prado passou, depois da publicação do Retrato do Brasil, a ocupar uma posição de destaque, não é? Como produtor de pensamento, não só como um mecenas, não só como um organizador, um ideólogo que atuava nos bastidores, mas como alguém que estava diretamente ligado, alguém que produziu uma intervenção mesma, direta, imediata, assinada, autoral no centro da cena. O Retrato do Brasil foi um texto, um livro que causou furor, não é? Vendeu muito, e foi objeto de candentes debates na sua época. Foi um livro que vendeu feito pão quente e que acendeu, não é? A fagulha, né? Encandeceu um debate público que ocupou os anos seguintes, não é? Entre outras coisas porque o Paulo Prado previu a Revolução de 30, previu até com requintes de detalhe que um gaúcho estaria na liderança dessa revolução. O livro, né, numa das suas sessões, no pós-scriptum, ele faz referência à possibilidade de uma revolução no Brasil, e isso em 28, né, em 1930, Getúlio Vargas lidera a revolução que vai modificar
o Brasil de ponta a ponta, que vai renovar o Brasil de ponta a ponta, né? Que vai ser determinante numa certa modernização do Brasil, uma modernização autoritária, não é? Uma modernização do ponto de vista político comprometida com tradições autoritárias, né? Mas em todo caso, uma modernização radical do Brasil, cujos efeitos a gente até hoje experimenta. O Brasil era, àquela altura, uma sociedade rural, analfabeta, essencialmente agrícola, né? Isso em 1920, por exemplo, se a gente olhar para o Brasil em 1920, o Brasil era um fazendão, uma sociedade cuja maior parte da população vivia no campo, em regime de absoluta pobreza, e se a gente observar o processo que se deu entre 40 e 80, entre 1940 e 80 sobretudo, no final desse processo o Brasil vai ser a 10ª economia do mundo, uma economia industrial, uma economia diversificada, a população vai ser essencialmente urbana a partir da década de 50, não é? Enfim, foi uma transformação carreada por aquilo que começou a acontecer, pelo menos, a partir da Revolução de 30. Ok, mas vamos falar diretamente sobre Retrato do Brasil, sobre esse livro em particular do Paulo Prado. Em que ele nos importa? Eu tenho uma leitura muito específica, não é? Desse livro. Eu gostaria de apresentá-la aqui. Tem uma frase do Reobaldo Tatarana, não é? No Grande Sertão Veredas, que é para mim uma espécie de emblema, está no escudo, no brasão da minha atividade intelectual. A frase eu quase que nada... É um jogo com o Só Sei Que Nada Sei do Sócrates, né? Ele diz, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Isso para mim é uma frase que orienta a minha vida intelectual, a minha atividade intelectual, né? Eu quase que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. E são algumas desconfianças que tenho a respeito desse retrato do Brasil que pretendo fundamentalmente expor aqui nesses 30 minutos, talvez, que nos restam. O livro ele tem um subtítulo, não é? Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Um subtítulo muito instigante. Ele começa com uma frase que é bastante conhecida, talvez a passagem mais conhecida do livro, é uma frase acachapante e perturbadora. O Paulo Prado escreve na abertura do Retrato do Brasil, um livro de 1928, vejam bem. Um livro que abriu toda uma reflexão sobre o Brasil, não é? Um livro que vai ser secundado por Casagrande e Senzala, em 1933, pela obra do Sérgio Buarque de Holanda mais tarde, Caio Prado Júnior, enfim, os intérpretes, os grandes intérpretes do Brasil, eles começam a se apresentar a partir da publicação de Retrato do Brasil. Aliás, o Paulo Prado mantinha relações com boa parte desses autores, não é? Com, por exemplo, o Gilberto Freire, ele bancou viagens do Gilberto Freire, enfim. O Paulo Prado, ele sabia ganhar dinheiro, mas sabia gastar o dinheiro também, não é? Essa é uma ciência difícil, gastar dinheiro, não é? Saber gastar o dinheiro. E o Paulo Prado soube gastar o dele, não é? Em todo caso, o livro se abre com uma frase que ressoa até hoje, é uma frase muito conhecida, talvez vocês a tenham ouvido, se não a ouviram, vai ser legal também, porque certamente vão ser tocados por ela. Numa terra radiosa, vive um povo triste. Essa é a frase de abertura do ensaio. E a questão que o Paulo Prado vai enfrentar no Retrato do Brasil é precisamente esse paradoxo que a frase expõe, não é? A tristeza do brasileiro, uma tristeza que habita uma terra radiosa, esse contraste entre a terra radiosa, a terra exuberante e a tristeza do personagem que habita esse ambiente. Há no Retrato do Brasil, portanto, uma
uma posição de princípio, uma tese surpreendente. A gente costuma ligar o Brasil à alegria, à espontaneidade do povo, a todo um imaginário a respeito do brasileiro que o vincula a sentimentos positivos, a uma certa exuberância, não é? A espontaneidade, enfim, há uma abertura ao outro, há uma felicidade, o carnaval, uhul! Pois é, o Paulo Prado, ele compreende o brasileiro como um ser essencialmente triste, como alguém cuja psicologia está marcada por uma tristeza, e o que ele vai tentar pensar são as raízes dessa tristeza. Então há esse movimento, não é, surpreendente, para começar, no texto do Paulo Prado, que consiste justamente em vincular o brasileiro à tristeza e não a esse imaginário ufanista, não é, que nos toma como, enfim, a quintessência da felicidade, da espontaneidade, da abertura ao outro, da generosidade. Paulo Prado toma o brasileiro como um ser introspectivo, triste, como alguém cuja alma está assinalada no fundo de si por uma tristeza fundamental, não é? Uma tristeza que habita os trópicos, que habita a exuberância dos trópicos, uma tristeza que contrasta com a terra radiosa. A questão do Paulo Prado, portanto, é explicar essa tristeza, e mais do que isso, explicar como essa tristeza subsiste, como ela permanece na terra radiosa, não é? Como é possível ser triste nos trópicos? De onde vem essa tristeza tropical? De onde vem essa tristeza cercada por uma natureza acachapante, não é? Verdejante, uma natureza exuberante? De onde vem essa tristeza que habita a exuberância? Eu estava aqui pensando, né, no título do famoso livro do Lévi-Strauss, né, sobre a experiência dele no Brasil. Lévi-Strauss, vocês sabem, foi professor da USP, né, morou em São Paulo, viajou pelo Brasil, começou a ser antropólogo a rigor no Brasil, no contato dele com comunidades indígenas, os Inhambiquara, por exemplo, no Mato Grosso, enfim, e ele escreve um livro sobre a experiência brasileira chamado Tristes Trópicos, precisamente, não é? Ora, antes do Lévi-Strauss, Retrato do Brasil já era uma tentativa de tratar dos tristes trópicos, da tristeza do brasileiro nessa terra radiosa. Enfim, então esse é o problema com o qual o Paulo Prado pretende lidar. Explicar essa tristeza, explicar a permanência dessa tristeza na terra radiosa. E a tese fundamental dele é de que essa tristeza ela está ligada, as fontes mais remotas dessa tristeza são dois elementos que, segundo ele, dominaram a psicologia da descoberta, a psicologia dos primeiros anos de colonização e que marcaram a formação da sociedade brasileira. A luxúria e a cobiça. Ele vai ligar essa tristeza a esses dois ímpetos, a esses dois sentimentos, a luxúria e a cobiça. A colonização do Brasil, o início do processo de formação social do Brasil estaria marcado pela presença desses dois sentimentos, desses dois ímpetos, dessas duas forças, a luxúria e a cobiça. Dois sentimentos que, segundo o Paulo Prado, são completamente incapazes de produzir alegria, não é? Portanto, a tristeza do brasileiro, na tese do Paulo Prado, ela decorre, em última instância, a sua fonte mais remota, a sua fonte original, não é?
haverá outras no processo histórico de formação da sociedade brasileira e de consolidação dessa sociedade, mas a sua fonte mais remota, suas raízes mais profundas, estão ligadas a esses dois ímpetos, a essas duas forças, esses dois vetores que teriam atuado, né, na interpretação dele na formação do Brasil. A luxúria e a cobiça. Por que é que esses sentimentos eles são produtores de tristeza, não é? Bom, na interpretação do Paulo Prado, eles são produtores de tristeza porque, abandonados a si mesmos, não é? Exercidos, não é? Na sua pureza, sem estar ligados a outros valores, não é? Eles são sentimentos que não se resolvem nunca, não é? Ou se repõem indefinidamente, não é? Não podem ser satisfeitos, não se satisfazem nunca, ou bem resultam em fracasso, não é? A luxúria, não é? O ímpeto pelo sexo, pela satisfação animal do corpo, não é? Ela não encontra uma saída. No momento em que o sujeito satisfaz o seu desejo animal, ele já estaria, segundo Paulo Prado, devolvido à condição de desejar isso de novo, não é? É um ciclo sem fim. É um ciclo que reporia, né, o indivíduo sempre na mesma posição, numa posição de insatisfação. Não há satisfação possível, não há satisfação definitiva para a fome da luxúria. A fome da luxúria, quanto mais você tenta matá-la, mais ela aumenta, não é? E a mesma coisa aconteceria com a cobiça na interpretação do Paulo Prado, não é? A cobiça, ela é uma fome sem fim, não é? Ou bem ela resulta em fracasso, ou bem você não encontra a riqueza que você procura enfim, você se vê então a certa altura lançado no desengano, na desilusão, na frustração, ou bem você acumula coisas indefinidamente, nunca se sente satisfeito e está sempre angustiado e à procura de mais e mais. Quer dizer, se você se abandona, se você se entrega a essas duas paixões, essas duas forças, se você se abandona a dinâmica dessas duas forças, você vai necessariamente, diz o Paulo Prado, recair como os brasileiros, na interpretação dele, recaíram numa tristeza fundamental, numa melancolia. Não há saída para essa dinâmica, para a dinâmica desses dois vetores de forças, senão aquela que resulta na melancolia. De modo que, enfim, para o Paulo Prado, então, na interpretação dele, o brasileirão triste, e essa tristeza está ligada alguém comenta aqui, o Raul, interessante abordagem, Fábio. Muito obrigado, Raul. Raul, um querido amigo. O fato é que, então, o Paulo Prado, ele vai explicar, ele vai primeiro, enfim, ele vai nos confrontar com essa hipótese da tristeza, né? Na contramão de uma tradição ufanista, na contramão de todo um imaginário a respeito do brasileiro, ele vai propor essa hipótese de que o brasileiro é sobretudo um triste e vai explicar essa tristeza, não é, como resultado, em primeiro lugar, né, da ação dessas forças que teriam atuado na psicologia da descoberta, como é a expressão que ele usa, né? A luxúria e a cobiça, ao trabalho, não é, dessas duas forças, ao trabalho desses dois sentimentos,
ao trabalho desses dois vetores, não é, que teriam organizado a vida no Brasil nos primeiros anos da sua formação. E esses dois elementos, a luxúria e a cobiça, teriam atuado no Brasil de uma forma mais desbragada, mais aberta, né? Eles teriam conhecido uma forma exasperada no Brasil por conta, diz o Paulo Prado, da disponibilidade sexual das mulheres indígenas e das escravas, por conta do calor dos trópicos, por conta da própria exuberância da natureza. Tudo isso convidava, segundo o Paulo Prado, ao exercício desbragado, aberto, ao exercício exasperado da luxúria e da cobiça. A terra e as suas condições, não é? A disponibilidade da mulher negra escravizada, a disponibilidade sexual da mulher indígena, o calor dos trópicos e a própria o caráter misterioso da terra, a terra por explorar, a terra que supostamente esconderia mistérios e riquezas, não é? Tudo isso convidava ao exercício radical da luxúria e da cobiça. Bom, há um cheiro aí, não é, em tudo isso de conservadorismo, não é? Há um inequívoco aroma nas teses do Paulo Prado de uma atitude, não é, conservadora, a começar por essa referência que facilmente pode escorregar para o moralismo, né? A luxúria e a cobiça. Ele usa termos que são diretamente transplantados, não é, do discurso cristão, são os pecados capitais, dois dos pecados capitais, a luxúria e a cobiça, são literalmente pecados capitais, não é? De modo que é fácil perceber nas teses do Paulo Prado um aroma, um quê de conservadorismo, e é fácil descartá-las por conta disso, não é? A gente rapidamente se sente tentado a tomar o Paulo Prado como um conservador que não deveria nos interessar, não é? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado aí com essa tentação que rapidamente nos toma de se desfazer do Paulo Prado como alguém que, enfim, é intoleravelmente conservador. Há muitos problemas no livro, esse trânsito por um conservadorismo moral, não é? Esse cheiro, não é, de reacionarismo moral, esse trânsito por um cristianismo conservador, não é? Tudo isso nos tenta a abandonar rapidamente as ideias do Paulo Prado, a descartá-las em nome de uma condição mais moderna, de uma posição mais moderna, mas eu queria tentar convencer vocês a não fazer isso tão imediatamente, por razões que vão ficar claras mais adiante. O livro tem muitos problemas, esse é um deles, né? Esse trânsito por essa moralidade conservadora é certamente um desses problemas. Há muitos outros problemas. A gente poderia, por exemplo, falar sobre o modo como o Paulo Prado tenta demonstrar suas teses, a base empírica da argumentação dele. Ele, por exemplo, tenta caracterizar a vida sexual dos índios a partir do relato de viajantes, não é? O que evidentemente é um problema metodológico não pequeno, não é? A gente está em 1928, a antropologia americana, por exemplo, com o Boas, já tinha avançado enormemente numa abordagem mais consistente das sociedades indígenas, das culturas indígenas da América do Norte. Tudo isso estava disponível na literatura antropológica para um tratamento mais rigoroso do tema, muito mais rigoroso, né? Se fiar
nas observações evidentemente eurocêntricas, evidentemente extemporâneas dos viajantes dos primeiros séculos da colonização, não é? Dos viajantes estrangeiros, né? Das observações que esses viajantes fizeram a respeito da vida social dos índios, tudo isso é um equívoco imperdoável, né? Porque já havia instrumentos metodológicos muito mais consistentes e eles estavam perfeitamente disponíveis, não é? Mencionei aqui a antropologia do Boas, não é? A antropologia, a modernização da antropologia americana no trabalho de Franz Boas, é? Da qual inclusive a linguística americana do século XX vai resultar, não é? Aliás, o Boas vai ser também uma figura-chave na formação intelectual do Gilberto Freire. Gilberto Freire vai citar o Boas e, em grande medida, o Casagrande e Senzala é filho, né, metodológico da antropologia americana, da antropologia de Boas. No prefácio do Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire vai se referir ao Boas como uma figura de mestre, não é? E Gilberto Freire tinha ligações com o Paulo Prado de maneira que, enfim, a lacuna metodológica, o problema metodológico do retrato brasileiro no tratamento dos índios fica mais patente. Alguém escreveu aqui alguma coisa? Escondido a esses dois leitores até hoje representa a exploração sem planejamento das riquezas até os dias de hoje. Belíssima explanação, professor. Obrigado, Ruth. Um outro problema igualmente grave no tratamento das fontes é o fato de que o Paulo Prado, para caracterizar a luxúria do brasileiro, ele se refere aos autos da Inquisição, não é? Que evidentemente são um olhar muito enviesado sobre a vida social no Brasil, tal como ela estava sendo ali abordada, tal como ela é abordada nessa documentação, não é? Você tomar os autos da Inquisição como o fiador da tese da luxúria do brasileiro é, evidentemente, um gesto temerário, né? Para dizer o mínimo. Enfim, há uma série de problemas, não é? No argumento, na construção do argumento, na metodologia do Paulo Prado. Mas eu acho que há uma virtude no texto fundamental que eu gostaria de destacar, apesar dos seus problemas, não é? Enfim, o Paulo Prado, ele se propôs, em todo caso, a escrever o que ele chama de um ensaio, sem pretensões de fazer afirmações peremptórias. Ele arriscou uma hipótese, não é? Ele pretendia abrir um caminho para reflexão numa certa direção. Ele não pretendia dizer a palavra final sobre nada, né? Ele abertamente se dedica a esse gênero, o ensaio no sentido inglês do termo. Ele se refere explicitamente a isso, ao fato de que ele não estava querendo dizer coisas definitivas sobre nada. Ele estava querendo abrir uma via de reflexão. Enfim, não era um trabalho que pretendia ter esse estatuto científico definitivo, era alguma coisa que, enfim, operava numa outra ordem de discurso, num outro lugar, a partir de um outro lugar, um lugar menos pretensioso, um lugar menos ambicioso, não é? Tudo isso, claro, relativiza o peso dos problemas metodológicos que o texto possa ter. Tudo isso suaviza, modaliza, né? Os problemas que o livro possa expressar, enfim. Não anulam esses problemas, mas modalizam, né? Em todo caso, quer dizer, o livro me interessa, e eu trouxe ele à discussão por um motivo particular. Vou tentar discutir esse motivo com vocês. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar, se eu consigo me fazer claro. A gente já viu, o livro vincula a tristeza do brasileiro à cobiça e à luxúria. Perdão. Mas esses dois elementos, eles não são tratados simplesmente como
categorias morais, assim. Ao falar sobre a luxúria e a cobiça, o Paulo Prado, ele está falando de duas forças que teriam sido liberadas, teriam se apresentado, se colocado em cena no colapso da Idade Média. E no surgimento, no raiar da modernidade ocidental. O que o Paulo Prado diz a respeito desses... Ele situa esses dois sentimentos, é isso que eu quero dizer. Ele situa esses dois sentimentos como dois sentimentos que são filhos, que são produto do colapso da Idade Média, do surgimento de uma nova mentalidade, de uma mentalidade moderna, né? São filhos da renascença europeia, do esforço europeu de se afastar de uma visão de mundo medieval e construir uma nova forma de vida, uma nova estrutura dos sentimentos, um novo modo de se posicionar em relação às coisas, em relação à vida, de organizar a vida social, de organizar a vida privada, enfim. Vejam, a questão é que luxúria e cobiça não são, no tratamento que o Paulo Prado dá para esses dois termos, não são simplesmente dois pecados capitais. Não é uma leitura estritamente moralista que ele quer fazer desses dois termos. Ele quer dizer que luxúria e cobiça são dois sentimentos que emergiram, que surgiram no bojo da modernidade europeia, da modernidade ocidental. Eles são duas forças que emergem como reação ao colapso da Idade Média, como uma espécie de resposta a esse colapso, ao mundo restrito, ao mundo fechado, ao mundo fortemente marcado por repressões e por constrições, por proibições, ao mundo medieval e as suas interdições radicais, não é? Ao mundo medieval e suas exigências de obediência. A modernidade responde com a liberação de certas forças. Não é? Então, ele liga a cobiça e a luxúria a esse processo de liberação das sociedades ocidentais dos circuitos, né, aos quais as sociedades estavam ligadas no período medieval, como uma resposta, não é? Como um processo por assim dizer, de limpeza, né, dessas sociedades dos valores medievais, como uma espécie de reação, né, aos valores vigentes na Idade Média. Né? Portanto, cobiça e luxúria são dois elementos que emergem na modernidade europeia, são dois elementos constitutivos da modernidade europeia. E que chegam ao Brasil esse processo de liberação. O Paulo Prado compreende as descobertas e a colonização, a expansão do mundo europeu em direção aos trópicos, em direção ao novo mundo, não é? Como parte dessa expansão da alma europeia no pós-medievo, né? No mundo pós-medieval, com o colapso do mundo medieval. Então, Paulo Prado compreende essa expansão que resultou nas descobertas e na colonização do Novo Mundo como parte dessa expansão geral da alma moderna, né? E a luxúria e a cobiça são constitutivas dessa alma moderna em expansão. De modo que é preciso, então, se eu tenho razão nesse argumento, se eu estou acompanhando, né, a letra do Paulo Prado com justiça, né, com rigor, nisso que eu estou tentando expressar, o trabalho da luxúria e da cobiça no
no Brasil, né, na formação da sociedade brasileira, essa detecção do papel que a luxúria e a cobiça desempenharam na formação da sociedade brasileira, essa detecção pelo Paulo Prado do trabalho desses sentimentos, isso é um fenômeno moderno, um fenômeno constitutivo da modernidade. Isso é a modernidade operando. O que opera no Brasil é fruto da modernidade. O Brasil, nesse sentido, está sendo assambarcado de uma certa maneira pela modernidade. Portanto, o Paulo Prado ele liga a história do Brasil e a formação social do Brasil à modernidade. Ou a elementos que afloraram, floresceram na modernidade. A elementos constitutivos da modernidade. E que aqui, por razões específicas, encontraram solo fértil para se expandir, se exasperar, assumir formas radicais. Portanto, na leitura do Paulo Prado, me parece que o Brasil surge como uma espécie de figura exasperada da modernidade, ou pelo menos de certos elementos da modernidade. A gente costuma tomar o Brasil, né? Essa é a leitura habitual que se faz do Brasil. O Brasil é um país sempre retardatário no processo de modernização. A gente costuma tomar o Brasil como um espaço em que a modernidade está sempre inacabada, está sempre atrasada, en retard, né, em relação a processos que acontecem em outros lugares do Ocidente. É aquilo que o Alfredo Bose chama de obsessão pelo descompasso. Não é? No Brasil a gente está marcado pela obsessão pelo descompasso, a ideia de que a modernidade aqui não se realiza plenamente, ela está sempre atrasada em relação àquilo que acontece em outros lugares do mundo, que a gente está sempre correndo atrás, está sempre tendo que correr atrás daquilo que já aconteceu em outros lugares. A vida é uma espécie de maratona sem fim, a vida brasileira, em busca de uma modernidade que está sempre alguns passos adiante de nós e com a qual a gente nunca consegue se sincronizar. Não é? Ora, o Paulo Prado parece estar organizando uma outra leitura desse processo. Uma leitura segundo a qual, no Brasil, o que acontece é uma espécie de inflação da modernidade, uma exasperação da modernidade. Longe de ser o efeito de uma modernidade incompleta, retardatária, longe de ser alguma coisa que não se realiza, que se realiza imperfeitamente, que se realiza mais lentamente, que está em uma posição retardatária em relação ao que acontece a Lures. O Brasil seria um espaço de realização exasperada da modernidade, ou pelo menos certos aspectos da modernidade. Essa é a minha tese, é isso que eu gostaria de acrescentar, essa é a minha contribuição à leitura do Retrato do Brasil. Né? Retrato do Brasil toma o Brasil não como um espaço em que a modernidade se realiza de maneira incompleta, retardatária, atrasada face ao processo europeu, ao processo na América do Norte, enfim. No Brasil, a modernidade se realiza demais, por assim dizer. Não é? Ou pelo menos certos aspectos da modernidade, certos sentimentos modernos aqui se realizam por razões ligadas, na tese do Paulo Prado, ao ambiente, não é? Em que esses sentimentos se deram, né? Em relação ao ambiente que cercava esses ambientes, esses sentimentos. Aqui a modernidade teria se realizado, pelo menos aspectos dessa modernidade, teriam se realizado de maneira mais exasperada, uma espécie de excesso da modernidade, o que se realiza aqui. Não é? Então, a minha tese é de que o que o livro expressa enfim, uma modernidade brasileira que fracassa, que
enfim, é problemática, mas ela não é problemática pelas razões habitualmente alegadas, né? A gente costuma associar o fracasso da modernidade brasileira, a incompletude da modernidade brasileira, a gente costuma associar os problemas da modernidade brasileira, os dilemas dessa modernidade, a uma espécie de atraso em relação aos processos europeus ou norte-americanos de modernização, não é? A tal obsessão pelo descompasso. Ora, o Paulo Prado parece estar pensando uma outra coisa, é um fracasso que se dá pelo excesso, não é? Por uma espécie de hipermodernidade, por uma espécie de modernidade exasperada. A luxúria e a cobiça no Brasil, esses elementos modernos, esses elementos liberados pela modernidade europeia, encontram no ambiente brasileiro um espaço em que tudo isso pode crescer em uma espécie de metástase. É uma espécie de metástase, não é? Da cobiça e da luxúria, é uma espécie de metástase de sentimentos modernos, de vetores modernos de força, o que a gente encontra no Brasil. O Brasil como uma espécie de figura exasperada da modernidade. Se vocês quiserem, para usar um termo há muito tempo na moda, o Brasil, então, se realiza como uma espécie de pós-modernidade, uma espécie de limite da modernidade, né? No Brasil, a modernidade fracassa de uma maneira muito especial, na tese do Paulo Prado. Não como uma modernidade retardatária em relação a outros processos de modernização, mas como uma espécie de exasperação de certos elementos. Então ela fracassa pelo excesso, né? Ela se esgota pelo excesso. É uma espécie de saturação de elementos modernos o que se dá no Brasil. Entende? Compreendem o que eu estou propondo? Me parece que o Retrato do Brasil ele pode nos interessar justamente por propor uma visão da modernização brasileira, da modernidade brasileira, diferente daquela que um certo imaginário construiu. Esse imaginário da obsessão pelo descompasso, essa ideia de que o Brasil está sempre atrasado em relação a outros processos de modernização, ao processo de modernização europeu ou norte-americano. Essa ideia é substituída em Paulo Prado pela ideia de uma modernidade exasperada, de uma modernidade que se esgota, uma modernidade que fracassa, não por estar em falta em relação a parâmetros estabelecidos pela Europa ou pelos Estados Unidos, mas por uma espécie de excesso em relação a esses parâmetros, não é? A modernidade aqui se realiza demais, ou pelo menos certos aspectos da modernidade aqui se realizam excessivamente, e é esse o nosso drama. O drama brasileiro não estaria ligado a uma falta de modernidade, a uma falta em relação à modernidade, mas ao contrário disso, a uma espécie de excesso de modernidade, ou pelo menos um excesso de certos aspectos da modernidade, um excesso de certos sentimentos, né, de uma certa psicologia moderna que aqui encontrou um ambiente capaz de fomentar a sua exasperação, a sua aceleração, a sua metástase, né, o seu esgotamento por saturação. Então, essa é a leitura que eu gostaria de propor do Paulo Prado. É nesse sentido que eu acho que o livro pode nos interessar. Não exatamente pelos conteúdos específicos que ele veicula, mas pela sugestão que ele dá de a gente tentar olhar para o Brasil de uma outra maneira. Não como fruto de uma modernidade retardatária, mas com uma inserção na modernidade que é de outra ordem. Está terminando aqui o tempo, faltam 25 segundos, eu vou desligar e religar e aí a gente faz um debate se vocês quiserem. Tá bem assim? Vou entrar de novo, então vou sair agora e daqui a pouquinho eu volto.